Estamos de volta ao último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre bem-aventurança. E é interessante que depois de Jesus citar as bem-aventuranças, ele fala: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que é uma coisa muito interessante. A Bíblia fala sobre guardar tesouros. Nós estamos falando um pouco sobre isso aqui durante o programa inteiro. E a Bíblia também fala sobre guardar tesouro no céu. E eu acho interessante isso, porque se a gente hoje for particionar a nossa vida, for entender quanto tempo a gente gasta para acumular tesouro aqui, ou ter coisas aqui, e quanto desse tempo a gente gasta para acumular ou ter alguma coisa no céu, a gente vai se assustar um pouco, porque querendo ou não, enfim, dependendo da expectativa de vida nossa, nós vamos ter 60, 70, 80, 90, 100 anos nessa terra. No céu nós vamos passar uma eternidade. Então, onde nós vamos querer ter coisas? É aqui ou é lá? E Deus fala, olha, tenha esperança, seja assim, mas grande será o galardão de vocês. Ele meio que fala assim, olha, tenham esperança maior na eternidade, não tanto nessa vida, embora coisas podem acontecer aqui, porque lá que André, olha só, o negócio vai ser completo. Vida de miserável. A Bíblia fala bem claro, vida de miserável. Diz, sois os mais miseráveis de todos os homens, se a pessoa arrumar tesouro só nesta vida. Só nessa vida. Então você tem que arrumar tesouro no céu e tesouro nessa vida. Tem que ter os dois, porque a promessa para essa vida, casamento, não é lá para o céu, não. Diz que nós lá não vamos se casar e nem se dá em casamento. Então, promessa do casamento é para essa vida. E então, benefícios que o casamento traz. Vamos agora à segunda coisa. Promessa de prosperidade. Lá no céu você já vai ter uma vida próspera. Vai ter um artífice, que é Deus. Um construtor, que é Deus. Ele vai fazer uma casa segundo o seu coração. É o que a Bíblia diz. Então, prosperidade é aqui para a terra. Cura divina, lá no céu você não vai ter doença. A cura divina é para a terra. O que é para o céu, então? O louvor, a santidade, que se você não tiver, você vai ficar curado, sendo abençoado. Eu sou rico, milionário, conquistei muita coisa na terra. Mas é aí a santidade. Jogou fora, você só vai conseguir tesouro aqui na terra. Então, eu entendo as coisas assim. Primeira coisa, o versículo que nós acabamos de ler anteriormente, está dizendo para a gente tomar uma posição de alegria. Alegrai-vos, quando mentindo, falarem todo mal contra vós. Como é que é o nome disso? Fofoca. Por que Saul se levantou contra Davi? Por causa de fofoca. Até quando ele cortou a ola do vestido de Saul, o Davi, ele falou assim, olha só, eu podia ter matado você, mas eu não matei, para dizer para você que os teus servos estão falando assim, que o Davi deseja mal a você. E eu não desejo mal a você. Tudo era fofoca, entendeu? Então, mentindo disserem todo mal contra vós. Nós temos que tomar aquela posição de alegria, seguir em frente, conquistar as coisas na terra mesmo, porque Deus deu isso aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus. Agora, ao ímpio, aquela pessoa que faz as coisas impiamente, roubando, enganando, mentindo, também tem crente assim dentro da igreja. E os pastores estão orando. Eu acredito que os outros pastores aqui também estão orando. Para Deus mandar pessoa que não presta para dentro da sua igreja, travesti, ladrão, falso crente, para Deus usar os pastores para transformar a vida daquelas pessoas. Perfeito. Porque a igreja não é local de obras prontas. O nosso Deus não é Deus de obras prontas. Ele vai nos usar para transformar a vida daquela pessoa. Agora, uma diferença há em buscar o tesouro na terra e o tesouro no céu. Diz que primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, aí Deus vai acrescentando. Deixa eu contribuir aqui, Amadeu, para não fugir dessa linha que é muito boa. Eu estava falando aqui em off sobre a palavra de Jesus acerca das bem-aventuranças e de não se escandalizar. Ele diz, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E ele está falando isso sobre João Batista, porque ele vai dizer assim, o que saíste a ver no deserto, não é? Aí ele vai falando das características de João Batista, e ele vai pontuando para o povo, porque o povo se escandalizava em João, que era levantado por Jesus. E nessa mesma linha, nós temos hoje, aí eu me dirijo a uma multidão de vidas que estão do outro lado, que se escandalizaram em algo, porque o perfil de João não era o perfil que as pessoas queriam de um cristão. João era um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. As vestes de João eram umas vestes que não eram muito comuns na sua época. Então, ele era fora do padrão.
Couro de camelo. Exatamente. Então, hoje o nosso padrão é tudo, como diz a querida Flor de Lis, não é? A gente pede, Deus dá, a gente fala, né? E tem que ser assim, é tudo imediatismo. Ou acontece, ou Deus faz, ou Deus faz. E quando Deus não quer fazer, não é? Nós nos escandalizamos. E aí eu quero me dirigir a muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho, porque pediram algo a Cristo, de repente uma cura de um ente querido, e Jesus não quis fazer, se escandalizaram nele. Não, eu não vou mais servir esse Deus, porque ele não fez, ele podia ter feito. Então ele diz que você, que não se escandaliza em ele não realizar o que você quer, em as coisas não ser do jeito ou da forma, do formato, no padrão que você anseia, volte para ele, porque você será bem-aventurado. E outro detalhe, quando Deus não faz na ótica do homem, na verdade ele está fazendo. Exato. Perfeito. Deus é espetacular. Deus não livrou a José dos seus irmãos, mas estava livrando dos seus irmãos. Estava conduzindo ele naquela vontade permissiva, né, na direção do Egito, na direção dos sonhos dele, que ia marcar a vida dele, ia marcar aquela geração e iria trazer o nome dele até nós, quase 4.000 anos depois. Então, meu amigo, você que está aí ouvindo, o não de Deus é um sim a teu favor. A gente tem que entender Deus, tentar entendê-lo pelo Espírito Santo, na ótica dele, não no campo do conhecimento dos homens, no conhecimento dele, ver como ele trabalha. E só o Espírito Santo pode prescrutar as profundezas de Deus para trazer essa revelação, essa convicção que te fortalece. Então, qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer perda num salvo, em quem conhece o Senhor, isso é vitamina, isso é combustível para levá-lo para frente e para fazê-lo confiar mais em Deus. E aí chamar a existência e materializar os milagres. Dando um testemunho pessoal que eu creio, André, que isso vai edificar pessoas. Eu tive um sobrinho muito querido da nossa família, meu irmão é pai dele, pastor, minha cunhada, uma grande evangelista, meus outros sobrinhas, tudo ministro de louvor, pastoras também. E esse sobrinho, nós fazíamos de tudo para ele servir a Deus. Ele era um músico extraordinário, mas ele não queria servir a Deus. E havia uma promessa de Deus, e jejuavam, e oravam, e buscávamos muito por ele. Houve um dia em que houve um fato e ele foi alvejado por uma bala e veio a falecer. E nós, no sepultamento dele, pastores e líderes de uma família abençoada, estávamos ali reunidos e conversávamos e não tínhamos palavras para consolar um ao outro, porque sabemos em quem cremos. Simplesmente olhávamos um para o outro e olhávamos para cima e falávamos, ele fez alguma coisa? A gente não sabe o que ele fez. Não compreendemos o caminho de Deus. Simplesmente aceitamos o senhorio dele e entendemos que havia um propósito. Fomos bem-aventurados em aceitar a vontade. Não nos escandalizamos por ele não voltar-se para Cristo e adorar. Passou-se um período, para resumir, aquela convicção no nosso coração de que ele fez alguma coisa. Um dia, minha sobrinha, em um luau, encontrou-se com um jovem da igreja dela, e ele era bombeiro, e começou a relatar eles, aquela coisa de se abrir, fala alguma coisa que te marcou, e ela foi falar. E esse jovem, ouvindo o relato dela, ele falou para ela, mas espera aí, eu socorri esse menino. Aí ele contou em detalhes para ela como era, onde foi, e ela falou, foi esse mesmo. Quando ele foi alvejado, e foi uma injustiça, ele era um garoto bom, ele foi alvejado, ele caiu, e ele não morreu de imediato, ele foi socorrido por nós. E dentro da ambulância, ele falava o nome de Jesus, e falava o nome da mãe, o nome do pai. E ali eu falei, você conhece a Cristo? Ele falou, eu estou afastado. Ele, você quer Jesus? Eu quero. E ele se reconcilia com Cristo. Uhum. Você entende? Você telespectadores, queridos. Então, a bem-aventurança foi tremenda para a nossa família. Foi uma coisa que foi marcante. Então, após saber disso, nos alegramos muito e o Senhor, em vida, consolou o nosso coração. Quem sabe o que aconteceu com você, não há uma resposta, e se não aqui na terra, mas lá no céu, Deus vai te responder. Outra coisa também que nós aprendemos aqui, que eu aprendi com o Portela aqui, mas me chamou a atenção, que João Batista ele usava a roupa igualzinho de Elias. E ele ficava no deserto, mas a multidão saía da cidade, ia para o deserto, escutar um homem desqualificado pelos escribas e fariseus. Mas eles iam, pastor, eles iam não para ver um homem assim. O próprio Jesus fala, Jesus até repreende e fala, o que vocês vieram ver? Homens com roupa de nobres? Esses estão nas suas casas. Então, mas eu quero falar com muitos se escandalizavam. O homem com a roupa de nobre, que é fácil pregar.
Jesus falou assim, ó, olhai na cadeira de Moisés, estão sentados escribas e fariseus. Tudo que eles falarem para você, fazem, porque eles dizem, mas não praticam. Eles falavam sobre o amor, mas não amavam. Falavam sobre perdão, tudo certinho, mas não perdoava. Falavam sobre evangelizar, não evangelizavam. Eles falavam tudo certinho, somente não praticavam. Outra coisa também, Deus, quando mandou o homem ser abençoado, ele deu uma regra, é o que nós estamos tentando falar aqui, um regulamento. Não fazer pacto com o mundo, ele diz para não fazer aliança com o pecado, e tem muita gente fazendo muitas alianças aí, com o pecado, prosperando, crente da igreja, entendeu? E longe de Deus. Se Jesus chegar, vai ficar numa situação difícil. O que eu digo para você, meu irmão, para você prosperar na terra e ter um tesouro no céu, você tem que herdar a terra prometida, mas não pode fazer aliança com o pecado. É como se você brincar com a cobra e dizer, a cobra Juquinha, mas um dia você vai dormir com a cobra, tu vai almoçar com a cobra, mas um dia essa cobra vai te picar, porque ela é tua inimiga, a natureza dele é cobra. Então, não faça aliança com o pecado. Nós temos que entender quem nós somos diante de Deus. Não é com roupa nobre, nem com cana balançada pelo vento, igual o João Batista. O que tu foi ver no deserto? Uma cana balançada pelo vento? Não, o homem de roupa ilustre, não. Mas você foi ver o quê? Um homem simples, humilde. E tem muito pastor humilde. Muita gente, André, você deve conhecer, pregando no mato, no Amazonas, num lugar que ninguém quer ir, mas ele está pregando onde Deus mais precisa dele. E Jesus fala assim para eles, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Acho que uma das lições mais bonitas que a gente também vê sobre a bem-aventurança, primeiro a gente tem que explicar para as pessoas, bem-aventurança não é prosperidade, bem-aventurança é felicidade. Perfeito. Ser próspero pode ser aventurado? Pode. Pode ser próspero, não pode ser bem-aventurado? Também pode. Bem-aventurança fala de felicidade. E eu acho que bem-aventurança, essa que Jesus está falando, é como ele termina falando que exultai porque grande é o vosso galardão, é a bem-aventurança que aponta para a vida eterna. Acho que isso é mais bonito. Não tem como a gente falar de bem-aventurança que Jesus citou sem pensar na vida eterna. André, não tem todo bem-aventurado será bem-sucedido. Mas nem todos os bem-sucedidos foram bem-aventurados. Porque ser bem-sucedido é ter alguém que suceda bem. Isso todo bem-aventurado vai ser. Deus vai honrá-lo com alguém que vai sucedê-lo. Agora, o cara pode não ser bem. Por exemplo, eu posso ser um péssimo pastor, não ser bem-aventurado como pastor e ter um sucessor maravilhoso. Entende? Agora, impossível eu ser um bom pastor, bem-aventurado como pastor, e não ter um sucessor maravilhoso. Mas Deus falou assim, que ele olhou para a terra e ele viu os ricos andando a pé como se fosse servos sobre a terra. E os loucos em grandes alturas. Eita Deus! Isso é um bom programa também pra gente. Na salvação. Cornélio era um homem bem-aventurado. E culminou em quê? Salvação. Bem-aventurança, salvação. Salvação. Não tem como começar. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.